1 Samuel capítulo 18. A amizade de Jonatas e Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou consigo, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jonatas fez com Davi aliança, porque o amava como a sua própria alma. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também a sua armadura, inclusive a sua espada, o seu arco e o seu cinto. O ciúme de Saul. Saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e era bem-sucedido. Então Saul pôs sobre a gente de guerra, e isso foi aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que voltando eles de vencido Davi o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamboris, com alegria e com instrumentos de música. As mulheres cantando se alegravam e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra lhe desagradou em extremo, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Davi na corte de Saul. Sucedeu no outro dia, que da parte de Deus um espírito maligno se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. Davi tangia a harpa com a sua mão, como de costume. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul a arremessou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por capitão de 1000. E Davi saía e entrava diante do povo. Davi era bem-sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo, pois, Saul que ele era muito bem-sucedido, tinha pavor dele. Mas todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Davi casa-se com Mical. Disse Saul a Davi: Eis aqui a minha filha mais velha, Merabe. Eu te darei por mulher. Sê-me, porém, filho valoroso, e peleja as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas seja contra ele a mão dos filisteus. Porém Davi respondeu a Saul: Quem sou eu, e qual é a minha vida, e qual é a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que no tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, e o anunciaram a Saul, o que lhe pareceu bem. Pois Saul dizia: Dar-lhe-ei, para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a mais velha me serás hoje, genro. Ordenou Saul a seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras aos ouvidos de Davi. Porém Davi disse: Parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e humilde? E os servos de Saul lhe o anunciaram, dizendo: Tais e tais palavras falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não quer dote algum, senão 100 prepúcios de filisteus, para se vingar dos inimigos do rei. Pois Saul intentava fazer cair a Davi nas mãos dos filisteus. Anunciaram, pois, os servos a Davi estas palavras, e Davi consentiu em ser genro do rei. Ora, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou, e partiu, ele e os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então
Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu, porém, Saul, e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, a filha de Saul, o amava. Pelo que Saul temia ainda mais a Davi. E Saul foi sempre seu inimigo. O crescente temor de Saul. Então, saíram os príncipes dos filisteus à campanha. E sucedia que, sempre que saíam, Davi era mais bem-sucedido do que todos os oficiais de Saul. E o seu nome era muito estimado.